E o trabalho é a principal fonte de renda de quase todo mundo. É dele que tiramos o nosso sustento. Quando nos afastamos por motivo de doença, seja qualquer que for, todos são afetados de alguma forma, tanto o trabalhador como a empresa. Nós preparamos uma reportagem para tirar todas as suas dúvidas. A nossa reportagem conversou com o advogado trabalhista Marcelo Amaral, que falou sobre licença por motivo de tratamento de saúde. Bom, a licença por motivo de tratamento de saúde, ela é aquela licença que o trabalhador, que o empregado, ele tem direito em caso de que ele fique incapacitado, seja por um período de tempo ou por prazo indeterminado. Ele fica sem a possibilidade de voltar a trabalhar na empresa durante 15 dias ou mais, e se for até o 15º dia, a empresa vai realizar o pagamento do salário dele, e do 16º em diante, quem paga o salário, quem paga o valor que ele tem direito mensal é o INSS. O profissional esclarece ainda como deve ser comprovada a doença ou a incapacidade. A doença ou incapacidade, ela é comprovada através de um atestado médico. O atestado médico é muito importante que ele seja feito mais detalhadamente possível. Por quê? Nesse caso, um empregado, ele tem ali vários subsídios, vai ser detalhado toda essa incapacidade dele nesse atestado médico. Então, por isso que é muito importante que o médico faça esse relatório bem feito. Muitos ainda não sabem, mas como seria realizado o agendamento da perícia médica no INSS? Para se fazer o agendamento, a empresa, o empregado vai trazer para a empresa esse atestado médico e a empresa vai agendar junto ao INSS. Então, o empregado entrega esse atestado à empresa. É muito importante que o empregado tire uma cópia também desse atestado. Eu sempre falo isso, que é muito importante ter essa cópia. Então, deixa esse original com a empresa vai marcar essa perícia e o empregado deverá comparecer a essa perícia com atestado médico e exames que nós falamos anteriormente. Entrega à empresa o atestado médico, esse atestado que nós falamos, detalhado, e a empresa ela faz o agendamento da perícia para o empregado. Isso é o que nós vemos na prática. Agora, o empregado também pode fazer isso, né? Mas o que nós vemos mais corriqueiramente é que a empresa faça isso. Marcelo explica ainda o que o empregado deve levar na perícia do INSS. Bom, muito importante que, além desse atestado médico, o empregado ele leve exames que comprovem a doença, que comprovem a incapacidade, que comprovem a necessidade dele ficar esse período afastado. Por quê? Porque o médico vai colocar ali no atestado que o empregado não tem condições de exercer a função que ele exercia, por causa da doença, por causa do acidente. E muito importante falar também, aproveitando esse gancho do atestado, que esse afastamento, essa sequela, essa doença, ela pode ser tanto ocupacional, ou seja, da empresa, um acidente ou uma doença adquirida na empresa, ou um acidente ou uma doença que foram adquiridos fora da empresa. Exemplo, um acidente de trânsito que incapacitou por um período ou definitivamente o empregado, ou um acidente ou uma doença adquirida na empresa, exemplo, LER, lesões por esforços repetitivos. Então, independente se foi na empresa ou se for fora dela, se há essa incapacidade, seja temporária ou definitiva, isso aí é o médico quem vai avaliar, ele que é competente para dizer isso, o empregado terá direito. Porém, se o empregado for afastado pelo INSS e após o prazo do afastamento ele não for liberado para voltar ao trabalho pelo médico da empresa, de quem seria a responsabilidade? Nós temos entendimento jurisprudencial, que fala que, nesse caso, a empresa é responsável pelo pagamento do salário do empregado. Então, vamos supor que o empregado pediu, junto ao INSS, o afastamento, o médico do INSS falou que ele não tem direito e o médico da empresa
diz que ele está incapacitado. Então ele fica naquele chamado limbo jurídico previdenciário trabalhista. Então as decisões atuais, a maioria delas, é que nesse caso a responsabilidade é da empresa. Agora é muito importante que o empregado informe isso à empresa. Ele fale que o médico do INSS atestou que ele está apto para voltar para a empresa, né? Então ele pode fazer isso através de um e-mail, comparecendo à empresa com uma testemunha, se colocando à disposição da empresa. Mas o que deve conter no atestado? É muito importante que o atestado médico ele contenha, obviamente, o carimbo do médico, a assinatura do médico, o CID da doença, que é o Código Internacional da Doença, os dias necessários para a recuperação, para o afastamento do empregado. Agora, um item de extrema importância é que o médico ateste detalhadamente o que o empregado sofre, as lesões que o empregado sofre, a doença que ele sofre. Porque, com base nesse documento, o médico do INSS vai dar o afastamento. Então, é um documento essencial.